Quero contar a história do Ranger Tex Wheeler do Oeste, que cresceu entre os índios aprendendo a lei, sempre honesto. Certa vez enfrentou um bando de ladrões sem hesitar, e com um kit ao lado fez justiça, ninguém conseguiu escapar. O xerife da cidade sabia que não podia vacilar, pois Tex chegava rápido e fazia qualquer maldoso se entregar. O famoso Ranger andava pelo deserto, sempre vigilante, mantendo a paz no oeste com seu cavalo fiel e confiante. Um dia no salão houve um duelo ao pôr do sol, com bandidos armados, a tensão subiu como farol. Tex não hesitou. O canal Gibifonia é a casa da nostalgia e apresenta mais uma super aventura de Tex. História de hoje, Nas Garras da Squall. Um serviço de videofonização Gibifonia. No chão, ele resgatou aldeias, cumprindo a lei com o coração. Em uma pequena aldeia de Apaches Broncos situada entre o Lago de Patos e a Serra de Hueso, em uma noite de lua cheia. Os Mustang ouviram algo. Lobos. O Wave está vindo do curral. Vamos lá ver. Pouco depois. Boa, olha. Uma Squall. E com certeza não é da nossa aldeia. Vamos. Não. Esta é noite de lua comante. Noite em que os espíritos maus podem... Boa, tolices. Decidido a capturar a mulher, o Apache contorna o curral para poder se aproximar sem ser visto. Mas quase no mesmo momento, a misteriosa figura começa a se afastar correndo. Ô, Manitou, você se ilude se pensa que vai escapar. Ô, Iaco, não se afaste da aldeia. Iaco! Iaco! Desapareceu do outro lado daquele monte. Ua! É que os assusta agora. A vermelha lua comante ou a sombra dos espíritos malvados que se arrastam em noites como esta à procura de vítimas. E quase em resposta às palavras do jovem Apache, justamente naquele momento chega-lhe distante, mas bem claro, um horrendo desumano, ao qual se segue pouco depois um uivo sinistro e prolongado, que depois se dissolve em um diabólico coro de selvagens latidos. Grande Manitou! Degolaram o Iaco! Enquanto isso, despertados pelo eco dilacerante do uivo, vários Apaches deixam suas cabanas. E é em direção a eles que o companheiro de Iaco chega correndo. Acordem, Mangos! Depressa! Ô, Mangos! Eu ouvi. O que aconteceu?
Naquele mesmo instante, como em resposta à pergunta do bruxo, todos podem ouvir o eco distante de um lúgubre uivo. Por todos os espíritos da noite, esse não é o grito de um lobo. Ô mangos, não podemos abandonar Iaco. Que quer dizer, rapaz? E ele saiu da aldeia? Ele viu uma jovem, ela é belíssima, é uma squall. Ela estava perto do curral. Ele a seguiu até que desapareceram atrás da colina, lá nas Pedras Negras. Tem certeza de que era uma jovem squall? Eu também vi. No céu brilha a lua Comanche. E muitas perversidades podem acontecer em noite como esta. Será que Iaco não se lembrou disso antes de sair da aldeia? Naquele tempo eram chamadas assim as noites em que a lua cheia assume uma cor especial vermelha. De fato, os Comanches atribuíam àquele fenômeno poderes extraordinários que proporcionavam as corridas, as batidas de caça e as guerras. Eu me lembrei, sábio Mangos. Mas Iaco não quis me dar ouvidos. É por isso que ele desapareceu. Louco, insensato. Me ajude, poderoso Mangos, ele é meu filho. E os 7 melhores guerreiros se preparem para me seguir. Afastar-se da aldeia numa noite como esta. 10 minutos depois, devidamente revestido com o sagrado símbolo e munido do seu bastão de magia, o feiticeiro sai da cabana. Vamos! E seguido pelos 7 guerreiros, deixa a aldeia, onde enquanto isso são acesas outras fogueiras, como que para manter afastadas as sombras da noite. Olha, rastros de mocassim. Vamos com cuidado e atenção para não apagar outros sinais. 5 minutos depois. Agora as pegadas sumiram. O terreno é muito duro. Da última vez que eu vi, ele corria justamente para este ponto. Olha, fica perto de mim, vai. Eu estou farejando a morte neste momento. Juntos em volta do feiticeiro, os 7 guerreiros avançam com toda a cautela entre as grandes rochas negras do monte. E depois de uns 30 passos param todos aterrorizados. Enquanto Mangos, retendo a custo um calafrio, aponta seu bastão na direção do corpo sem vida de Iaco. A morte terminou sua dança na claridade da lua Comanche. O matador de Iaco. Podemos ir atrás dele? Não esta noite, quero dizer. Levantem o morto e vamos voltar depressa à aldeia sob a proteção dos sagrados totens. A lua ainda está alta e vermelha. A morte pode tornar a golpear. No dia seguinte. Tem certeza que quer vir comigo? E por acaso Iaco não era meu irmão? É da minha obrigação vingar a morte para abrandar a dor do meu pai? Então vá pegar suas armas. Se tivermos sorte, voltaremos esta noite com a pele daquele maldito lobo. E vamos plantá-la com uma lança na sepultura de Iaco. Com o pretexto de ir à caça, os 2 jovens apaches deixam a aldeia e após uma breve caminhada se aproximam da colina das Pedras Negras e iniciam sua busca. Nas rochas não encontraremos rastros, mas na base da colina nós os encontraremos. Lentamente, os 2 apaches começam a rodar em volta das primeiras rochas, apertando aos poucos o cerco e, finalmente... Olha, aqui vieram 2 daqueles malditos animais. Vamos ficar lado a lado para que não os perdamos de vista. Durante uma boa parte do dia, os 2 apaches seguem os rastros dos lobos. Rastros que vão em direção à Serra do Eso, desaparecendo frequentemente do terreno duro e irregular. E aí, achou de novo? Não. Mas tenho certeza de que tornaremos a ver depois daquele monte de pedras.
Vamos. De fato, cerca de meia hora depois. Ele os encontrou. São eles. Sem dúvida alguma, Rubrio. E além dos rastros dele, há também pegadas de pequenos mocassinhos e rastros de um animal. Eu não consigo compreender o que é. A mim interessam apenas os rastros do lobo. Eles mataram meu irmão. Então vamos seguir esses, embora pareçam prosseguir junto aos outros. Talvez os lobos tenham farejado as novas pegadas de que você fala. Talvez as esteja seguindo para ter outras presas. Pode ser. E se for assim, logo veremos os abutres rodear o alto céu. Eles estão sempre prestes a descer sobre os restos deixados por aqueles dois malditos animais. Mas a caça continua ainda por horas e horas sem resultado. Pô, Manitou, parece que essas bestas sabem que estamos seguindo. Aproveitando cada pedaço do terreno duro para esconder seus rastros, vão acabar nos arrastando até a serra. E nós os seguiremos até lá em cima. Vamos! O sol está para desaparecer atrás dos montes, Rubrio. E daí? Você teme a noite? O companheiro de Rubrio está para responder quando este para o cavalo de repente e aponta a lança para o chão. Olhe! Os rastros se dividem e parecem frescas. Agora não nos escapam mais. Eu sigo os que vão para aquele lado e você siga os outros. Boa caça! Naquele momento o sol se põe atrás da Serra do Hueso. E naquele mesmo instante um lobo uivo rompe repentinamente o silêncio, arrepiando o jovem Apache. Que Manitou nos ajude! Embora a contragosto o companheiro de Rubrio comece a seguir os rastros, não percebe que o tempo passa rapidamente e que a lua está surgindo. Ela está vermelha, ela é grande e começa a aparecer entre os cumes dos montes. Que estranho! Agora as pegadas seguem para aquele caminho estreito, como se o lobo que estou seguindo corresse para se juntar ao companheiro. O Apache para perplexo e naquele momento a luz de lacerante chega-lhe um grito distante. Um berro que se apaga quase logo, deixando lugar poucos segundos depois ao sinistro uivo de um lobo. Grande Manitou! Rubrio foi atacado! Por um instante o Apache pensa em correr à procura do amigo, mas a crescente escuridão e a vista de alguns morcegos que aparecem repentinamente começam a voar à sua volta, fazendo o Apache mudar de ideia. E tomado por um tão repentino quanto inexplicável pânico, ele se apressa à procura de um esconderijo, acabando por penetrar numa pequena caverna. Esta é uma noite má. Preciso encontrar um abrigo. Acho que aqui eu estarei segura. Após juntar alguns gravetos, o jovem Apache prepara e acende uma fogueira bem próxima à entrada da caverna. Pousa as armas no chão, ao seu alcance, e se prepara para passar a noite em total vigília. Podem vir agora, malditos lobos, e encontrarão-me pronto para recebê-los. Mas as horas passam sem que os temidos animais apareçam, e depois de algum tempo cansado, o índio está para dormir quando um relincho do seu cavalo o deixa com suspeitas e atento. Meu cavalo ouviu algo. Algo que o assustou, a julgar pelo modo como ele treme. Sempre mantendo os olhos pregados na entrada da caverna, o Apache joga mais gravetos na fogueira. E justamente quando as chamas começam a ficar altas, primeiro ele ouve um ruído de patas a pouca distância da abertura. Depois um raivoso rosnado
E enfim um urro agudo e desumano que logo se dissolve num longo uivo. Um espírito mau. Pare! Pare! Um segundo depois que o aterrorizado Mustang sai da caverna, duas sombras escuras saltam sobre ele. E logo o jovem índio ouve os desesperados relinchos de dor, que se enfraquecem rapidamente junto ao eco das feras em fuga, no duro e tortuoso caminho. Grande Manitou! Em breve, sinistro e profundo, o silêncio volta às proximidades da caverna. Mas é um silêncio carregado de ameaça. E, de fato, poucos instantes depois, o índio ouve uma respiração rouca e arquejante como de um grande animal que tenha corrido muito para alcançar a presa. E naquele momento, num pedaço do caminho defronte da caverna, ele vê uma estranha sombra desenhar-se, agitando-se cada vez mais. Inconscientemente, o Apache aperta várias vezes o gatilho contra a pavorosa sombra que corta a pedra, e a negra figura se dissolve, transformando-se no instante depois na cabeça horrível de uma gigantesca serpente. Manitou poderoso, ajude-me! Repetidamente, atingido, o horrível bicho voador tomba sem vida. E enquanto anda, perdura o eco dos últimos disparos, os olhos incrédulos do jovem índio veem aparecer uma mão peluda. Ela agarra o morcego. Um breve instante de silêncio depois, ainda mais uma vez, ele se eleva na noite e ouve-se o urro sobre-humano, enquanto contra a rocha da gruta se forma a sombra pavorosa de um ser monstruoso. Sombra que quase logo se dissolve, transformando-se no morcego. Esta é a noite dos espíritos maus. E somente se eu conseguir manter a fogueira sempre acesa é que poderei impedir que me arraste para o reino das trevas. E assim alimentando o fogo continuamente e atirando mais para se manter acordado do que para atingir um alvo qualquer, o Apache passa o resto da noite sobressaltando-se de medo toda vez que lá fora chega o eco dos roucos sussurros, do ranger de pedras sob passos de seres invisíveis e animalescos rosnados. Depois surgem as primeiras luzes da manhã. O jovem guerreiro, abandonando duas armas para poder correr melhor, ele corre saindo do refúgio. Sem olhar para trás, atira-se numa louca corrida ao longo do caminho que conduz ao vale. Naquele mesmo dia, ao final da tarde, a 10 milhas da aldeia. Boa! Olhem lá. Talvez seja um deles. Vamos! Meia hora depois, na aldeia. Encontraram um deles. Vai avisar Mangos. Encontraram dois jovens guerreiros. Acha que conseguiremos encontrar o outro? Não. Acabo de consultar as pedras falantes. Somente um voltaria. Só um. O outro encontrou algo muito mal. Ele foi arrastado para a Cidade das Sombras. Assim falaram as pedras sagradas. Cerca de uma hora depois, o esfarrapado e febrento sobrevivente é atendido junto ao grande fogo aceso diante da cabana do feiticeiro. Embora tentem tudo para reanimá-lo, ele só consegue murmurar poucas e confusas palavras. Impossível compreender o que ele quer dizer. Envolvam-no em muitas cobertas. Façam com que seja vigiado durante toda a noite. Coloquem 2 esquaus. E meu filho, Robriel, é o segundo filho que perco, ó grande amigos.
E Manitou nos proteja a todos, Golikia. Amanhã seguiremos seus rastros. Todos juntos, bem armados e com a proteção da luz amiga do sol. Não agora. Talvez ainda esteja vivo, Não noutra. Mas esperança, Golikia. De qualquer forma, mesmo que estivesse vivo, ninguém poderia deixar a aldeia esta noite. O ar está cheio de espíritos maus. São mensageiros da morte. E como confirmação das palavras do feiticeiro, naquele momento da colina das Pedras Negras se eleva alto e sinistro um longo uivo. Escute quem lhe fala como irmão, Golikia. Esta é uma noite má. Ninguém deverá desafiar aqueles que se arrastam na noite. Mas amanhã, ao surgir do sol, você estará ao meu lado quando seguiremos os rastros do seu filho. Ao amanhecer do dia seguinte, os apaches armados até os dentes iniciam a busca a Rúblio, permanecendo na aldeia apenas os velhos, as esquaus e as crianças. No começo da tarde. Grande Manitou, olha! Aqueles são os mensageiros da morte, Mangos, e eu, cale-se! Ainda não é o momento de se desesperar. Ao acelerarem a marcha, os apaches chegam onde os abutres estavam jantando, afugentando-os, mas suas esperanças logo caem por terra. Agora posso preparar o meu canto da morte. Tem certeza de que era o seu filho? Reconheço a lança, Mangos. E aquele rifle ali foi eu quem lhe dei de presente quando ele voltou de uma grande caçada. Vingue a morte deles, Mangos. Só você pode lutar contra os espíritos maus. Farei o que puder, Golikia, mas não nutra muitas ilusões. Agora, todos para trás. Antes de mais nada, preciso saber a verdadeira causa da morte de Rúblio. Espírito, homem ou animal? O bastão da magia irá sussurrar nas minhas orelhas o nome do culpado. Aqui está. Estou vendo uma estranha pegada que talvez... Mangos toca na pegada e naquele mesmo instante recua como que atingido por um choque, enquanto o bastão da magia se parte em dois. Mangos, para trás. Todos para trás. Tragam toda a linha que encontrarem rápido. Eu tenho que acender uma grande fogueira. À medida que os índios vão trazendo galhos e raízes secas, o feiticeiro vai jogando sobre a pegada e em cima dos restos de seu bastão, até cobri-los completamente. Depois ateia fogo a pequena pilha. E ainda depois que tudo vira cinza, ainda quente e fumegante, ele joga em cima um punhado de pólvora seca. Quase ao mesmo tempo, a fumaça se torna mais densa e forma uma estranha figura que rapidamente se desvanece no ar. Diableiro. E então, Mangos, joga em terra e pedra até apagar essas cinzas. Não quer nos dizer nada do que viu? Só posso lhe dizer uma coisa. Que nestas terras veio um ser malvado de quem já ouvi falar, mas jamais havia encontrado. E enquanto eu não encontrar a maneira de destruí-lo, ninguém mais poderá sair à noite da aldeia, ouviu? Ninguém. E agora a cavalo. Faltam poucas horas para pôr do sol. E temos que voltar antes que escureça. Naquela noite na aldeia. Posso me aquecer ao seu lado, Mangos? Sente-se. E não me diga que vim aqui para se aquecer. Embora eu seja um velho, meus olhos ainda podem ler no coração das pessoas. O que lê do meu além da dor de ter perdido meus filhos?
Veja escrita em vermelho a palavra vingança. É verdade, Mambus. E que outro objetivo poderia ter minha vida, senão o de poder matar o assassino dos meus filhos? Palavras de guerreiro, mas não de sábio. Quem derramou o sangue do seu sangue não é um homem qualquer. Tem poderes imensos. Um bruxo, algo de muito mais poderoso, amigo Goliquia. Um diableiro. Segundo a crença de muitos mexicanos e índios Yaqui da Sonora, o diableiro é uma pessoa perversa que pratica magia negra e é capaz de se transformar num animal. E você não pode me ajudar de modo algum. Quando você veio a mim, estava justamente pensando em como atacá-lo. Mesmo o mais poderoso diableiro pode ser morto. Mas conseguir isso não é fácil. Além disso, temos que descobrir onde ele vive. Depois esperar a hora certa para pegá-lo de surpresa e queimá-lo vivo. De qualquer forma, eis o que vou fazer. Amanhã avisaremos todas as aldeias do perigo e aí iremos pedir ajuda. Depois, quando for possível, irei falar com um homem muito sábio que vive em Pilares. Ouvi dizer que é um grande feiticeiro vindo de terras bastante longínquas e que conhece o poder secreto de muitas coisas. E acha que ele vai nos ajudar, Mangos? Tenho certeza. A presença de um diableiro na região é um perigo para todos, Goliquia. Nestas 2 noites ele agiu perto da nossa aldeia e na Serra do Isso. Mas Pilares e as aldeias ao longo do Rio Bravo não são muito distantes. E outros homens poderiam facilmente ser arrastados para a cidade das sombras daquele ser perverso. Naquele instante, não muito longe da aldeia, se eleva na noite um longo e sinistro uivo. E o feiticeiro sacode a cabeça enquanto olha o espantado companheiro. Está ouvindo? Adivinhou que estamos falando dele e nos manda uma resposta. O seu desafio. Cerca de 20 dias depois, em Fort Davis. Então não são da opinião de que foram Comanches. Difícil dizer, coronel. Entre. Eu peço desculpas, coronel, mas chegou ao forte mexicano com uma carta que quer entregar pessoalmente ao capitão Wilson. Bem, então mande entrar. É uma carta do México. E quem diabo pode me escrever? Meio minuto de paciência e você saberá. É o Sr. Wilson, capitão e médico? Sou eu. E quem mandou você? El Morisco, senhor. Diabo! Ô, Kit, você se lembra dele? Bem, eu diria que é um pouco difícil alguém esquecer um homem como El Morisco. Ele é o bruxo Mouro. Walson lê a carta rapidamente, depois, visivelmente perplexo, passa ao coronel. Más notícias? Não precisamente, leia você mesmo. Caro Walson, gostaria muito de lhe mandar um relatório completo dos fatos, mas me falta tempo. Basta você saber isto. Estou para partir para a Serra de Hueso, onde há algum tempo vem ocorrendo fatos trágicos, e pelo que pude compreender do que me foi contado por um feiticeiro Apache, estão às voltas com um caso realmente raro de licantropia. Lembro-me que há um ano discutimos coisas a esse respeito, quando nos encontramos no presídio. E é por isso que lhe convido. Se for possível, juntar-se a mim para estudarmos juntos o insólito fenômeno. O portador da presente lhe servirá de guia até a aldeia onde espero me instalar durante todo o tempo da pesquisa. El Morisco. Licantropia. Agora, o que é isso, hein? É uma doença contagiosa? Não. Para a ciência é uma espécie de delírio em que o doente pensa ser um lobo. Alto. Nem uma palavra mais sobre este assunto. Isso tudo é superstição. Absolutamente. Me lembro que em congresso lá na Filadélfia... Pelo amor de Deus, Walson.
Se espera me envolver numa discussão sobre estas histórias, está muito enganado, meu amigo. Está certo. E no caso de aceitar o convite, iria se importar se o acompanhássemos? Estão brincando? Ficaria muito feliz, William. Bueno. Você decide então quando partiremos. Bem, é o nosso coronel quem deve decidir, caso não tenha nada ao contrário. Por mim, podem partir já. Aliás, quanto antes vocês forem embora com suas historinhas de bruxaria à luz da lua, melhor será para a minha paz pessoal e para os dos oficiais do forte. Pensa que não sei o que você me faria passar se não permitisse que se encontrasse com esse lunático? Por Deus, não chame de lunático. É um cientista de primeira e alto. Alto, retiro tudo. Nem você, nem esse homem são lunáticos. São duas verdadeiras colunas da ciência. Contente. Se me permite expor a minha opinião sobre pessoa como você, não pode. E agora como coronel, a ordem é que você vá embora correndo daqui e não apareça por muito tempo. E como amigo, peço o favor de me deixar estudar tranquilo o sistema melhor para impedir que um pacífico forte do Texas se torne um centro de reunião de loucos furiosos. Tex Willer! E é assim que cerca de uma hora depois, Tex e seus amigos deixam Fort Davis em companhia do capitão médico Valtzo e do guia mexicano. Cá entre nós, que acha da mensagem de El Morisco? Ele deve ter bons motivos para mandar me chamar. E sua opinião sobre a licantropia? Não me pergunte muito, Willer. Segundo a ciência médica, é uma doença nervosa, mas na antiguidade, até o século passado, era comum acreditar-se que fazia parte de ritos satânicos, e se usava queimar vivos aqueles que eram acusados de se transformar em lobos. Um remédio um tanto brutal que, no entender, não faz desaparecer o mal. Assim parece, a julgar pela mensagem de El Morisco. Mas de qualquer forma, todos saberemos mais sobre isso quando ouvirmos ele próprio um relatório preciso sobre o que vem acontecendo na Serra do Osso.